Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, eu vou apresentar aqui 3 teorias em didática da matemática, tá? Essas teorias, elas não servem apenas para o estudo da didática da matemática, mas também elas perpassam e contribuem para outras áreas do conhecimento, como física, química, biologia, até mesmo as ciências humanas, tá? A depender do uso que o pesquisador faz. Bom, o que é uma teoria? Uma teoria é algo necessário, é um conjunto de princípios fundamentais de uma arte ou de uma ciência. É algo necessário para o pesquisador, aquele que vai escrever, aquele que vai investigar e que precisa ter um alicerce para justificar a sua investigação de uma maneira coesa, de uma maneira que seja aceitável pela comunidade científica. A primeira das teorias que nós vamos apresentar aqui é a teoria antropológica do didático, a TAD, de Yves Chevallard, tá? A teoria antropológica do didático, ela estuda o ser humano perante situações didáticas. Ela organiza um objeto de estudo. Além disso, ela deve ser vista como um conjunto de noções cujo foco é refletir acerca dos fenômenos didáticos. E, por fim, é um prolongamento da teoria da transposição didática. Aqui apenas alguns pontos para nos nortear o que é a teoria antropológica do didático e como ela está entrelaçada nas questões didáticas e nas questões que nos interessam sobre objetos do saber a serem investigados. Como eu acabei de falar, ela está totalmente imbricada, ela nasce da transposição didática, do fenômeno da transposição didática, da teoria da transposição didática. O que é uma transposição didática? Basicamente, é a transformação do conhecimento científico para o conhecimento escolar, do saber sábio para o saber a ensinar, tá? Esse processo, essa transformação, ela acontece a partir da didática, né, das interferências didáticas do professor, da melhor forma que o professor faz para transformar aquele conhecimento mais duro, mais formal, num conhecimento que seja acessível ao estudante. A TAD, ela se alicerça em um tripé. Esse tripé é composto por objeto, instituição e sujeito. Objeto é tudo aquilo que a gente entende, né, na natureza. Pode ser uma maçã, da forma literal de objeto mesmo. Mas pensando no conhecimento, objeto pode ser equações de segundo grau. O objeto pode ser números inteiros. O objeto pode ser estudo das bactérias, a depender da área do conhecimento. Instituição. O que seria a instituição? É o espaço, é o grupamento de sujeitos que vão se debruçar no estudo de um determinado objeto, que vão investigar esse objeto mais a fundo. Onde acontece essa investigação? Onde esse objeto está? Trago aí 2 exemplos: a família, como uma instituição social, e a escola. A escola é uma instituição, mas uma sala de aula nessa escola também é uma instituição. Uma turma de uma série, por exemplo, um 8º ano, é uma instituição para a Tati. Além disso, tem o sujeito. O sujeito, destaco aí o pai, que é um sujeito que faz parte da instituição família, assim como mãe, assim como tio, assim como avô. O sujeito é um indivíduo que está associado àquela determinada instituição. Trago também o professor, que obviamente está atrelado à instituição sala de aula, à instituição nono ano, à instituição escola, assim como o estudante também está nessa instituição e ele é considerado pela TAD um sujeito. Sendo assim, o objeto que reconhecemos como sofá existe porque os moradores, que são os sujeitos, e a sociedade, que é uma instituição, o reconhecem como tal, tá?
A gente reconhece o sofá como algo confortável para que eu sente, para que eu possa assistir TV. Ele tem as utilidades. Ele é um objeto reconhecido pela sociedade e que serve para os moradores, por exemplo, de uma casa. Além disso, eu tenho aí destacado, já pensando na nossa vertente matemática, os números primos. Eles existem em uma determinada instituição. Esses números primos são um objeto de estudo. Para tarde, eu não falo mais conteúdo, eu falo objeto, tá? Objeto do saber. Então, eu tenho aqui os números primos, estão circulados, 17, 19, 29, 37, 47, enfim, que a gente está visualizando aí. E eles existem para os sujeitos, que podem ser professores ou estudantes em uma determinada instituição. Por exemplo, o quinto ano do ensino fundamental 2. Por outro lado, os micro-organismos, eles não são objeto para a maioria de nós. Porém, para uma turma de graduação em biologia, eles são objeto de estudo. Eles têm interesse. Eles vivem naquela instituição, que é uma turma de graduação de biologia específica. Em contrapartida, eu trago aí os sólidos, né, geométricos, os poliedros de Platão, o tetraedro, o octaedro, cubo, icosaedro e o dodecaedro. Eles existem, eles são um objeto do saber, tá? Um objeto de estudo, e vivem em uma determinada instituição, por exemplo, o segundo ano do ensino médio, tá? Ainda pensando nos exemplos, uma sala de aula, que é uma instituição, como eu havia falado, impõe aos professores e alunos que são sujeitos dessa instituição diversas exigências, mediante a amarração feita, ou seja, o contrato didático pré-estabelecido, tá? Aí eu trago uma sala de aula com sujeitos e professores, perdão, com estudantes e professores, e friso que o oitavo ano, como a gente já tratou, também é uma instituição, tá? Uma sala de aula qualquer é uma instituição, uma sala de aula específica é uma instituição, um grupamento de estudantes, um grupo de estudantes é uma instituição que está investigando determinado objeto, tá? Então, a tarde, ela tem essa flexibilidade para adequar os seus itens do tripé aos interesses específicos que estão sendo vistos naquele momento. Bom, além disso, os meus objetos do saber, né, e agora já pensando diretamente na matemática, mas de novo, não limitando apenas a matemática. A TAD, assim como as outras teorias que a gente vai ver, elas podem ser utilizadas em outras áreas do conhecimento. Mas vamos nos centrar agora na matemática. Eu tenho objetos ostensivos e não ostensivos que são evocados na tarde. Mas o que são objetos ostensivos? São todos os objetos que têm uma natureza sensível, que são manipuláveis, que eu possa ver, que eu possa escrever, que eu possa tocar, que eu possa movimentar. Já os objetos não ostensivos são as ideias, os conceitos, as crenças. Eles existem na instituição, existem institucionalmente, mas não se mostram por si mesmos, tá? Eu não enxergo uma definição, eu não enxergo um conceito, mas ele faz parte, né? Ele estabelece o que é necessário, matematicamente falando, por exemplo, para eu entender o que é um triângulo, e ostensivamente eu posso desenhar e enxergar os lados desse triângulo, mas existe o conceito de triângulo por trás, tá? Bom, aí eu trago ostensivos versus não ostensivos do mesmo. Como ostensivo, eu trago explicitamente a escrita algébrica de uma equação do primeiro grau. O não ostensivo é a ideia relativa a essa álgebra das equações, tá? A ideia é o não ostensivo. Todo ostensivo, ele está ligado a um não ostensivo, todo, tá? Em contrapartida, eu trago também aí ostensivos, figuras geométricas espaciais concretas, cujos não ostensivos associados são os conceitos relativos a sólidos geométricos e os elementos, vértices, arestas, enfim, tá? As faces.
Então, eu tenho os conceitos, eu tenho um conceito para poder definir o que é um cone reto, por exemplo, uma seção transversal de um cone reto, mas eu posso, com um modelo concreto, ver o cone reto. Eu posso tocar no cone reto, sentir os elementos dele. O ostensivo eu sinto. A escrita é um ostensivo. Eu evoco a equação. Escrita é um objeto do saber ostensivo, tá? Bom, a TAD também tem o que eu chamo de praxeologia, e é formada por 4 T's. Uma praxeologia é uma organização de um objeto do saber composta de 4 noções denominadas tarefa, técnica, tecnologia e teoria, tá? Todo objeto do saber, ele pode, na TAD, ser composto, ser organizado em uma determinada praxeologia. A gente tem interesse na TAD em estudar a praxeologia, a maneira de fazer, né, praticar esse objeto e a maneira de pensar esse objeto. Por isso a praxeologia, prax e logos. Prax, prática, logos, pensar. A parte prática da praxeologia é a tarefa, como eu devo, o que eu devo fazer, e a técnica, como eu devo responder. Já a tecnologia é o alicerce do aquele como eu devo responder, é alicerçado pela tecnologia, uma fórmula, um teorema, e esse teorema e essa fórmula estão dentro de uma teoria. Então, a parte tecnológica teórica, ela é o logos, é o pensar, e a parte da tarefa e da técnica é a prática. Vamos elucidar melhor. Então, cada um deles visto individualmente. Uma tarefa, denotada pela letra T maiúsculo, é um exercício, um exemplo ou um problema, elaborada como um enunciado sem ambiguidade. O não ambíguo da TAD significa que deve sempre começar com o verbo no infinitivo. É muito comum nos livros didáticos a gente ver esboço gráfico de uma função. Mas isso para a TAD não seria o formato de uma tarefa. O formato de uma tarefa alicerçada na teoria antropológica do didático deve começar com o verbo no infinitivo. Por isso, esboçar o gráfico da função dada pela lei f de x igual a 3x ao quadrado menos 2 é uma tarefa para a TAD. Começa com o verbo no definitivo, no infinitivo, tá? Então, é um comando, é uma ordem, é um esboce, estou dizendo que esboço, mas eu estou usando o verbo no infinitivo. Escrever, calcular, tá? As tarefas no formato da TAD, para que esteja alicerçada na teoria. A proposta que eu devo fazer para meu aluno, ela deve ser exposta sempre em verbos no infinitivo, tá? Se eu for montar uma sequência didática e utilizar análises com a teoria antropológica do didático, as minhas perguntas, né, que sejam voltadas para o objeto do saber, elas devem começar com verbos no infinitivo. Para aquela tarefa do esboçar o gráfico da função, eu tenho uma técnica, por exemplo, e aí eu uso o tal, né, essa letra grega, para representar a técnica. A técnica, como eu já falei, simplesmente é uma maneira de realizar uma determinada tarefa, a forma que eu posso fazer. Aí eu trago como exemplo o uso, né, a utilização da tecnologia digital do software GeoGebra. Simplesmente eu plotei o gráfico ao digitar a lei da função no GeoGebra. É uma técnica, é uma maneira de obter o gráfico. Assim como eu poderia fazer uma tabela com valores, é uma outra técnica para obter o gráfico, aquele primeiro que a gente aprende no primeiro ano. Então, eu estou preocupado na praxeologia de analisar o tipo de tarefa e como essa tarefa pode ser resolvida com várias técnicas que podem acontecer, tá? E essas técnicas, elas são alicerçadas em uma tecnologia. Uma tecnologia que eu uso o Theta, é um discurso racional que tem como objetivo justificar a técnica tal, a fim de garantir sua fidedignidade. Por exemplo, eu fiz aquele esboço no GeoGebra. O que é que me garante que ele está certo? Eu conhecer o comportamento gráfico de uma função quadrática.
côncava para cima, o A é positivo, côncava para baixo, quando o A é negativo. Existe a justificativa teórica disso, que me faz entender que aquela técnica ela é plausível de ser usada. E a teoria, né, aí eu uso a letra grega phi, é um conjunto de regras sistemáticas que constituem um ramo de saberes que são organizados e cuja função é justificar e tornar compreensível a tecnologia θ, no caso citado das funções reais. Então, onde é que eu estudo o comportamento gráfico de uma função do segundo grau? No estudo das funções reais. Mais especificamente, no estudo das funções quadráticas. Tá? Então, existe toda uma teoria das funções quadráticas, e dentro dela eu tenho definições e teoremas que vão justificar, que são tecnologias, que justificam técnicas que eu uso para resolver tarefas, questões. Tá? E aí, quando eu estiver usando a TAD, na hora que eu estiver fazendo análise de atividades que eu aplique, investigativas, né, de um TCC, de um artigo, de uma prática de sala de aula que eu queira deixar mais robusta, eu vou me preocupar nesses olhares usando essas terminologias na hora que eu for escrever sobre. Utilizando a técnica tal, para a tarefa tal, que foi ancorada na tecnologia tal, advinda da teoria maior tal, ok? Você vai escrevendo e vai falando, e você com isso, acabei de dizer, está usando termos da teoria. Isso contribuiu para que o objeto matemático, o objeto do saber. Na TAD eu não uso conteúdo, a palavra eu uso para conteúdo é objeto do saber, objeto matemático, tá? Além disso, na TAD eu tenho mais um outro conceito, o conceito de habitat e de nicho ecológico. O que será o habitat? O que será o nicho ecológico? O habitat é o lugar de vida e o ambiente conceitual de um objeto do saber. Aí eu trago como exemplo a equação de segundo grau. A equação de segundo grau, ela habita, ela nasce, ela vive onde? No nono ano do ensino fundamental 2. É o primeiro lugar onde eu conheço a equação de segundo grau. Não conheço antes, tá? Inclusive, isso está no livro didático, da forma mais robusta. Você, em algumas situações, em algumas organizações didáticas, alguns colégios utilizam esse habitar da função da equação do segundo grau, perdão, no oitavo ano. Mas habitualmente, né, geralmente, acontece no nono ano. Esse é o habitat, onde o objeto do conhecimento nasce. Por exemplo, se pensar no Fundamental 2, só no Fundamental 2, os números inteiros, eles nascem onde? No sétimo ano do ensino Fundamental 2. Começo a pensar sobre menos, números negativos, e aí eu gero o conjunto dos números inteiros. Depois disso, os números inteiros eles vão ter nicho em vários outros momentos. Agora, o que é o nicho ecológico? São conhecimentos advindos da própria biologia que sustenta essa teoria. Nicho ecológico pode ser entendido como lugar funcional, ocupado pelo objeto do saber, no sistema ou praxeologia dos objetos com os quais esse objeto ele interage. Então, o que eu estou dizendo aí? Eu estou trazendo a equação do segundo grau. Ela nasce no nono ano. O habitat dela é no nono ano. Ela tem praxeologias ali no nono ano. Eu faço tarefas, eu tenho técnicas, fórmula de Bhaskara, fatoração para resolver, né? Enfim, eu tenho maneiras de resolver, então isso me gera praxeologias para o objeto do saber, que é a equação de segundo grau, tá? Lá no nono ano. Mas essa equação de segundo grau, ela contribui para aprendizado de novos objetos do saber, até mesmo em outras áreas, como, por exemplo, o estudo do movimento uniforme variado. Aí eu trago um gráfico. Quando você está em movimento uniforme variado, inclusive, ele se movimenta também com funções de segundo grau. Mas quando eu vou igualar a zero e transformar numa equação de segundo grau, eu estou trazendo
o nicho para a equação de segundo grau junto com o movimento uniforme variado. O movimento uniforme variado tem uma praxeologia, tem tarefas que são específicas dele, mas no meio dessa praxeologia, das maneiras como resolver, aparece a equação de segundo grau contribuindo para essa resolução. Então, existe uma interação, um nicho funcional, ela tem uma função, ela tem uma usabilidade com outros objetos. A equação de segundo grau, depois que eu conheço ela, ela serve em outras várias interações com outros novos objetos, seja no estudo de, por exemplo, análise combinatória, quando eu monto as equações de segundo grau para descobrir variáveis n, né, no fatorial, por exemplo, tem vários usos. Seja no ensino superior, quando eu estou estudando, né, limites, vou fatorar, vou igualar, enfim. O nicho são as interações daquele objeto com outros novos objetos, contribuições, inclusive. Bom, finalizo, vou agora seguir para uma segunda teoria, a teoria dos registros de representação semiótica, a chamada TRRS, de Raymond Duval. Tá? Vamos usar a oralidade adequada para evocar o nome dos teóricos que criaram essas teorias. Claro, eu não estou trazendo as teorias na sua totalidade, não. Estou trazendo alguns conceitos dessas teorias, conceitos básicos, palavras-chave, que se eu utilizar essas teorias, eu preciso trazer pelo menos essas palavras-chave para a minha discussão escrita, teórica, que alicerce a minha prática, tá? Antes de seguir para a TRRS, só para que vocês entendam mesmo, pensando ainda só na TAD, eu vou fazer uma sequência didática com o uso do GeoGebra para estudar função trigonométrica, por exemplo. E aí eu vou usar o GeoGebra, eu vou mobilizar praxeologias ali no GeoGebra, né? Eu vou colocar tarefas, elas vão ser... Eu vou utilizar ostensivos visuais do GeoGebra, isso vai me ajudar a resolver questões, melhor dizendo, a usar técnicas para resolver tarefas. Em vez de falar resolver questões, eu falo usar técnicas para resolver tarefas. Quando eu falo desse jeito, e eu explico desse jeito, eu estou usando a teoria antropológica do didático atrelado ao que eu estou fazendo como prática de sala de aula. E isso gera uma investigação teórica que serve como publicação, como escritas de forma robusta, tá? Para o mundo acadêmico. Outra teoria interessante, de novo, é a TRS, que agora a gente vai seguir. A teoria dos registros de representação semiótica, ela trouxe à tona conhecimentos no campo matemático que outrora eram tratados implicitamente. Tais noções, que antes passavam despercebidas, geravam vazios didáticos. Visa garantir a consolidação da aprendizagem. Calma. Nem tudo aqui a gente vai estar mergulhando nos conceitos, a gente pode fazer isso posteriormente. Vazio didático, por exemplo. Isso é para uma outra discussão mais robusta. Mas então, pensando apenas na TRRS, eu tenho duas coisas importantes para ela. Os signos ou sinais, né? Só a forma do zero, do um, dois, do vezes, do mais, é um signo, é um sinal que eu reconheço, né? É um conjunto de signos e sinais, assim como o alfabeto, para mim, eu consigo reconhecer tranquilamente. O A, o B, o C. Mas eles soltos, as letras soltas, são apenas signos. Os números soltos são signos, são sinais, tá? E eles, agrupados, para gerar um determinado sentido, eles formam representações. 4 mais 5, o mais, o tracinho 9. 4 mais 5, eu acrescentar 4 com 5 e dá 9. E aí vai, tá? Isso já gerou uma representação de operações no conjunto numérico, tá? Então, eu tenho signos, são apenas... São signos, são sinais, são escritas, né, que não necessariamente fazem sentido, né?
mas eu individualmente entendo o que é cada signo daquele, o que é cada sinal daquele, mas eu posso juntá-los e fazer um sentido maior. O A, o B, o C, o D e o E são letras, eu conheço elas. Mas quando eu faço casa, eu estou escrevendo uma palavra, eu estou representando uma palavra com as letras C, A e S. Tá? Então, sobre representação, que é o que nos interessa, é uma exposição de ideias, como eu acabei de falar. Além disso, ela propicia a construção do saber de um determinado objeto. É um objeto do saber construído. Por exemplo, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. É a fórmula de Bhaskara, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Existe uma representação aí, uma representação que é útil para quê? Para eu resolver uma equação do segundo grau, encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. E ela gera um sistema de sinais, um sistema bem organizado, para que eu possa, né, usar em algo do conhecimento que seja interessante para mim naquele momento. Bom, registro de representação. Um sistema semiótico dotado de signos que permite identificar uma representação de um objeto do saber. Isso aqui que eu estou trazendo é a definição de registro semiótico. A gente vai usar muito isso. Não é à toa que a teoria chama teoria dos registros de representação semiótica. Determinar a medida da área de um círculo cujo raio mede 3 centímetros. Eu trouxe de propósito o formato de uma tarefa. Determinar, porque a gente enxerga claramente que é a tarefa, até para relembrar a TAD, determinar, um verbo no infinitivo. Eu poderia colocar determine, inclusive porque eu já estou trazendo dessa forma, que eu quero fazer quero trazer uma inquietação e dizer o seguinte, que as teorias elas podem trabalhar conjuntamente também. Se eu quiser utilizar duas teorias e ter dois olhares teóricos ao mesmo tempo em relação a determinada atividade que eu esteja organizando, eu posso. Tá? Eu poderia usar a TRRS junto com a TAD ao mesmo tempo, e aí eu vou me preocupar em usar as palavras de uma, as palavras de outra, desde que façam sentido e se entrelacem. Mas eu também posso ter olhares individuais. Para quem está começando no mundo da pesquisa, eu aconselho que trabalhe individualmente com as teorias, mas depois, num nível um pouco maior, ou até mesmo no final do nível da graduação, a gente pode amarrar duas ou até três audaciosamente teorias ao mesmo tempo. Mas olha só, determinar a medida da área de um círculo cujo raio mede 3 centímetros. Isso aqui é um registro de representação. E eu entendo muito bem o que é que significa isso. Por quê? Porque não são só signos para mim, não são letras soltas, são palavras que fazem um sentido dentro de um contexto matemático, tá? Eu consigo ver a representação de um objeto do saber, a medida da área de um círculo. É o meu objeto do saber, a área de figuras planas. E aí tem uma tarefa clara que eu entendo, olha, quer calcular a área do círculo. Então, isso é um registro de representação. Na matemática, principalmente, né, eu tenho alguns registros de representação semiótica. Aqui eu trago 4, mas eu tenho vários outros. Tem um da língua materna que eu acabei de ver. Quando eu leio uma tarefa, eu estou evocando, eu estou utilizando para fazer essa leitura um registro de representação na língua materna. Mas eu também posso ter um registro de representação algébrico, ou um registro gráfico, ou um registro numérico, ou um registro tabular, só com tabelas, ou um registro figural. A gente, mas gráfico não é figural? Não. Gráfico, para TRRS, ele está atrelado ao plano cartesiano, por exemplo, quando eu trabalho com funções, geometria analítica. Figural, eu poderia usar nas figuras mesmo, planas ou espaciais. Mas a gente vai entender melhor isso depois. Algumas atividades cognitivas acontecem atreladas a TRRS. Uma delas é a formação, que é a aplicação de regras e seleção de certas características do objeto do saber envolvido. Multiplicar, de novo, eu estou propositalmente trazendo os enunciados em formato de tarefa.
multiplicar os números complexos Z1 igual a 2 mais 3i e Z2 igual a 1 menos 4i. Representar o produto encontrado graficamente, tá? Então, para que eu faça que eu use uma técnica, e de novo, já que eu aprendi TAD, eu vou evocar as palavras da TAD aqui também. Mas para resolver essa questão, né, se eu não fosse usar a TAD, para resolver essa questão, eu preciso usar bem uma formação, tá? Existe uma característica específica dos números complexos que me fazem saber multiplicá-los, tá? São características específicas de aplicações de regras, sabe? Que eu preciso ter bem impostas e só serve para os números complexos, tá? Ou mesmo para a representação deles no plano cartesiano. Ou no de Argand-Gauss. Números complexos são de Argand-Gauss. Mas, enfim. Bom, de qualquer sorte, o que é formação é quando eu estou pensando em tudo que forma o objeto, as suas regras que estão embebidas, tá? E as características próprias dele. Tratamento, transformação de uma representação para outra representação no mesmo registro no qual ela foi formada. Calma que a gente vai entender isso melhor. Uma transformação interna do registro. Aí eu destaco. Eu tenho a multiplicação. Tenho aquela tarefa, né? Aquela tarefa que eu acabei de botar dos números complexos. Vou multiplicar dois números complexos. Eu faço as distribuições, né? 2 com 1, 2 com menos 4i, dá menos 8i, 3i com 2. Pelo visto, eu multipliquei errado, tem um erro de atenção ali. Ah, não, é 3i com 1, perdão. Então, eu estou certo, eu já estou nem enxergando direito as coisas. 3i vezes 1, que é mais 3i, e mais 3i vezes menos 4i, que é menos 12i ao quadrado. E aí, particularmente dentro dos números complexos, esse i ao quadrado equivale a menos 1. E aí vai ficar mais 12. Enfim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um tratamento. Graças à formação que foi utilizada e é específica dos números complexos, formação são as regras do próprio objeto do saber. A partir dos meus conhecimentos da formação daquele objeto, das regras, do que eu posso fazer com ele, eu vou poder tratar esse objeto, e esse tratamento aí, especificamente, está só em que registro semiótico? Registro algébrico. Tem álgebra porque tem a variável, ou melhor, a incógnita, enfim, o número i, tá? Outras pessoas podem entender esse i como um número. Então, se eu for entendê-lo como um número dentro dos números complexos, porque o i é um número imaginário, então eu vou me redimir aqui e me corrigir. Na verdade, ali eu não estou no registro algébrico, eu estou no registro numérico, sendo o registro numérico dos números complexos, no conjunto dos números complexos. Então, o registro numérico é uma multiplicação, e aí eu estou fazendo os processos dessa multiplicação. 2 mais 3i vezes 1 menos 4i é igual a 2 menos 8i mais 3i menos 12i. O que é que eu fiz daqui para lá? Eu fiz um tratamento, e aí eu vou de novo tratar, botando em evidência o que não tem i com o que tem i, o que tem i com o que tem i, o que não tem i com o que não tem i, depois eu somo. Eu fiz vários passos, cada passo desse eu estou tratando, ou seja, eu estou transformando uma representação. Estava escrito 2 mais 3i, 1 menos 4i. Era uma representação, que agora é representada como 2 menos 8i mais 3i menos 12i ao quadrado. É outra representação, mas ainda é uma representação no mesmo registro, no registro numérico, tá? Então, eu tenho esses números complexos escritos assim, que podem também ser escritos assim, que podem também ser escritos de outro jeito. Eu estou fazendo um tratamento conforme a TRRS. É um termo da TRRS. Quando eu falo tratamento, eu estou manipulando o objeto do saber dentro de um próprio registro, sem sair dele. Repare que eu não estou fazendo gráfico nenhum, não estou fazendo desenho nenhum. Eu não estou mexendo com álgebra, tá? Eu só estou mexendo
com números complexos. Mas também eu tenho uma conversão, que é a transformação de uma representação para outra representação de outro registro. Como assim? Eu tinha lá o meu número complexo, que ao final era 14 menos 5i. A representação aqui, qual era? Numérica, tá? Estava no registro numérico dos números complexos. E passou a ser representado como graficamente. Ou seja, eu fiz uma conversão do registro numérico para o registro gráfico, tá? No plano de Argand-Gauss, eu estou marcando a parte real e a parte imaginária, ok? Então, eu estou convertendo. O que é tratamento é quando eu vou manipulando dentro do mesmo registro e não mudo as coisas. Não saio daquele registro. O que é conversão é quando eu saio de um registro e vou para outro registro. É muito comum quando eu estou estudando funções. Eu tenho a lei da função, faço o esboço gráfico dele. A lei está no registro algébrico. Ali sim, é algébrico. Quando eu esboço, eu vou para o registro gráfico. Então, eu estou convertendo, pensando na teoria dos registros de representação semiótica, usando as palavras apropriadas dele. Então, resumindo essa parte do registro de representação semiótica, da TRRS, o que é que eu tenho? Tratamento, conversão e uma coordenação, tá? Formação é algo que é intrínseco do objeto, ponto. Mas esse objeto ele pode ser tratado se ele não mudar de registro, tá? E aí eu tenho alguns destaques aí, né? Eu trouxe uma coisa mais robusta de um esquema, do primeiro que a gente viu, para os 4 registros, né? O registro da língua materna, o registro de representação algébrico, o registro de representação numérica e o registro de representação gráfica. Quando a minha representação ela está só no registro da língua materna e não sai dali, eu mudo a escrita, eu informo diferente, mas eu continuo na língua materna, eu estou só tratando. Mas se eu saio da língua materna e aí vou escrever a minha equação no registro algébrica, no registro algébrico, perdão, eu já estou fazendo uma conversão. Aí eu pego minha equação, vou tratando ela, eu vou simplificando parte por parte, mas continuo ainda com álgebra, eu estou tratando. Só que aí eu pego essa equação e transformo ela e acho a solução dela, né, a solução numérica, o valor das variáveis. Eu estou convertendo para o registro numérico, tá? E aí vai. Quando eu coordeno, e aí eu estou fazendo bem esse símbolo, que é o símbolo que está posto aí, quando eu coordeno, eu estou manipulando vários registros para um determinado objeto. É o ideal, tá? Na matemática acontece muito isso. Há sempre, né, um objeto do saber, ele é bem entendido quando, pelo menos, existe uma coordenação, quando existe, ao menos, uma coordenação entre 2 registros ou mais, tá? E aí um objeto ele é bem entendido pelo sujeito que está estudando ele, quando ele sabe fazer essa coordenação. E coordenar não é só sair da língua materna para o algébrico, é saber voltar também. Sair do algébrico para a língua materna, sair do algébrico para o numérico, e do numérico também poder conseguir voltar para o algébrico. Coordenar, ir e voltar. Quando eu manipulo bem os meus registros, eu estou coordenando. Bem que eu digo corretamente, tá? Então, tratar é quando eu manipulo o objeto só dentro do próprio registro. Converter é quando eu saio daqui e vou para lá. E coordenar é quando eu posso ir e voltar entre os vários registros. Se eu tenho uma atividade, né, que eu vou aplicar numa sala de aula, de novo com o GeoGebra, né, eu vou ter uma praxeologia, e eu retomo a tarde. Essa praxeologia vão ter tarefas e maneiras de resolver ela, que são as técnicas, né? Mas se eu quiser só ter um olhar da TRRS, eu estou manipulando o GeoGebra, eu coloquei uma questão, não vou nem usar a palavra tarefa, porque eu não estou usando a tarde, na hora de escrever. Considerando a questão utilizada pelo aluno, observei que
ele consegue fazer o tratamento do gráfico da função no registro gráfico, utilizando o GeoGebra e mudando os valores de A, né, por exemplo, da função do segundo grau. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou explicando a observação que eu tenho das atividades do meu aluno usando a TRRS. Isso é usar uma teoria para me embasar, tá? Finalizei a TRRS, deixa eu beber mais um pouco de água aqui. Vou agora para as últimas noções de uma outra grande teoria em didática da matemática. A teoria das situações didáticas, de Guy Brusseau, tá? Falo de noções por quê? Porque a gente, de novo, não está vendo tudo da teoria, a gente está vendo noções das três teorias, as palavras principais, como eu me apropriar delas para entender um pouco essa teoria. No começo é difícil, mas quando eu vou pegando o ritmo, por isso qual é o meu conselho, quer utilizar uma teoria na hora da sua escrita, do seu estudo, se centre em uma delas. Domine essas palavras, entenda essas palavras, saiba aplicá-las, e inclusive vá além, estude mais sobre essa teoria, que você vai ver outras palavras, inclusive, que a gente não está trazendo aqui, que são mais profundas, que trazem outras questões que deixam mais robusta a sua própria pesquisa, tá? Se você tiver um domínio básico, você pode usar duas delas ao mesmo tempo, e aí vai. Mas vamos lá para a nossa última teoria, a teoria das situações didáticas. A teoria das situações didáticas, ela está associada a compreender as relações existentes entre alunos, professores e o saber. Mas as três teorias, elas meio que têm essa preocupação. A TRRS, ela é bem centrada na praxeologia, de como ela ocorre, né? Como a resolução ocorre, a técnica ocorre, se está manipulando bem o registro, se está convertendo, se eu consigo coordenar os registros, enfim. Mas a TAD, a TSD, que é a abreviação da Teoria das Situações Didáticas, é a TSD, elas se preocupam com esse tripé. Saber, que é o objeto, sujeitos, enfim, no caso da TAD, o tripé tem instituição, perdão. Mas ela também, no caso da situação didática, o tripé é outro, desculpe. Os alunos, os professores, que são sujeitos para a TAD, tanto faz professor ou aluno, e o objeto, o saber, tá? Mas aqui ela não usa a palavra objeto, porque ela não tá, aqui eu não estou na TAD, eu estou na situação didática. Bom, no meio que seja organizado. Além disso, cada conhecimento ou saber estará atrelado a um tipo de situação diante da relação entre duas ou mais pessoas. Visa desenvolver alunos autônomos, ativos, reflexivos e argumentativos, que são protagonistas do próprio processo de aprendizagem. A TSD ela é muito boa, ela é muito interessante. Ela termina sendo... Na verdade, essas teorias, a gente tem muita proximidade com o que a gente já faz na sala de aula. Repito, a gente só está trazendo aí para o formalismo da escrita científica. Bom, a TSD, ela está basicamente atrelada a esse triângulo, que eu chamo de triângulo didático, como acabei de falar, professor, aluno e saber. A relação entre professor e saber, ela depende da epistemologia, dos conhecimentos do professor sobre aquele saber, da construção daquele saber por parte do professor, né? Desde de quando ele começou a ter o primeiro contato, depois que ele até ele ter se aprofundado e procurado metodologias, da maneira como ele sabe lidar com aquele saber, tá? A relação entre professor e aluno, ela precisa acontecer no triângulo e é uma relação pedagógica, de qual melhor maneira eu posso me relacionar com o meu aluno a fim de propiciar uma boa apropriação da aprendizagem para aquele saber. E o aluno também se relaciona com o saber, e o saber com o aluno, né, vai e volta, através de uma relação, né, que a gente espera que seja a melhor possível. Claro que a gente entende, né, nesse triângulo aí, esse é o lado
que vai depender das apropriações que são feitas pelos outros lados, da relação do professor com o aluno, da relação do professor com o saber, da melhor maneira que o professor pensa naquele saber para chegar até o aluno, mas eles se relacionam todos entre si, tá? Bom, além disso, para a TSD, eu também vou me preocupar muito, muito, muito com a transposição didática. Como eu falei um pouco lá na tarde, a transposição didática ela está preocupada em transformar o conhecimento científico no conhecimento escolar, o saber sábio no saber a ensinar, no saber ensinado, tá? O saber matemático, o saber sábio, tá? E esse saber sábio, ou matemático, ele passa por uma organização do conhecimento, livros didáticos, documentos oficiais, que o vai tornar mais acessível para que ele chegue até o aluno, para que ele chegue e seja ensinado, que seja um saber a ensinar, tá? E para isso, no meio dessa organização do conhecimento, além do livro didático, além dos documentos oficiais, existe principalmente as concepções epistemológicas do professor. Como o professor lidar com aquele conhecimento. As técnicas que ele pode se apropriar para transformar da melhor maneira o conhecimento para o aluno, as metodologias, tá? O próprio conhecimento do professor em relação àquele saber, tá? Tudo isso vai ser crucial para transformar o saber matemático mais puro, que não é acessível para o aluno, que o professor é o mediador, no saber a ser ensinado, consiga chegar. Esse é o processo transpositivo, tá? Para TSD, eu tenho algo chamado milieu. O que é milieu? É um sistema antagonista, ou que pode ser aliado, né, ao sujeito, exterior a esse sujeito, que por suas retroações e movimentações, as ações desse sujeito permite sua reflexão ao respeito de suas ações e de sua aprendizagem. Ficou muito confuso, mas vamos tentar desmistificar. Então, milieu, que pode ser totalmente antagonista, um milieu onde não existam muitas interferências do professor, por exemplo. Eu coloco o aluno meu para mexer num software. O milieu é formado pelo software, pela movimentação dele com esse software. Se eu boto uma dupla de alunos para mexer nesse software, no GeoGebra, para construir um determinado pensamento sobre uma questão, quem é o meu milieu ali? Se eu pensar só naquele ambiente, né? Naquele espaçozinho, computador e os alunos. São os alunos, é o colega que vai trocar informações com ele e o software. Ele pode ser antagonista. Se os dois estudantes eles têm o mesmo conhecimento sobre o saber, estão começando a pensar juntos, quem sabe mais do saber, que é o professor, por exemplo, ou um monitor, não vai interferir, não vai dar dicas. Inclusive, a própria escrita da organização das tarefas, ela pode ser antagonista ou aliada. Uma escrita, né, uma sequência didática, por exemplo, que a gente entregue, ela será antagonista quando eu não dou dicas. Plote no GeoGebra o gráfico da função e observe o comportamento em relação às suas raízes. O aluno vai precisar evocar sozinho como plotar essa função no GeoGebra, entender o que é uma raiz de equação ou da função, para poder analisar o comportamento. Agora, se eu digo, use o campo de entrada, digite a função tal. Depois de digitar a função tal, vá no eixo X e observe tal coisa. Eu já estou transformando o meu milieu, o meu sistema, em um milieu aliado. Eu já estou dando dicas. Mesmo que eu, professor, não esteja falando ali, dizendo, não, faça assim, faça assado, eu dei essas dicas na minha escrita. Então, eu estou trazendo um milieu aliado.
Tá? O milieu é basicamente tudo que está ali conjunto que contribua para que o estudante, para que o sujeito, ele possa interagir com o saber, tá? E conseguir desmistificar esse saber. Pode ser um colega que está ali trocando ideia com eles, um grupo na sala, o próprio professor faz parte do milieu, tá? Mas eu não aconselho que aconteça isso, senão ficar aliado. Eu não vejo também nenhum problema de milieu aliado, mas eu prefiro sempre o antagonista que faz gerar uma reflexão maior no estudante. Bom, então, como eu falei, a tecnologia. Se eu pedir para esboçar um gráfico sem a tecnologia, já é um milieu diferente, né? Só com papel e lápis. Mas com a tecnologia, ele pode chegar ali, jogar o GeoGebra, dar um upgrade no milieu dele. O ambiente já é outro. O milieu é o meio, tá? Então, o meio ele muda. Os colegas em conjunto, um jogo digital que possa contribuir, modelos concretos que possam ser utilizados, tudo isso enriquece o milieu. Hipóteses da TSD. A primeira hipótese é a adaptação do aluno ao milieu. Ele precisa se adaptar com aquelas ferramentas que estão ali. A segunda hipótese é que o milieu, não munido de intenções didáticas, é insuficiente para a aquisição do conhecimento matemático. Joguei o aluno na frente de um computador e botei uma função do lado. O que é que eu quero que ele faça com aquilo? Não tem intenção didática explícita. Então, isso não vai gerar uma aquisição do conhecimento matemático. E uma terceira hipótese é que o engajamento dos saberes matemáticos. Eu preciso ter essa vontade, eu preciso gerar isso no meu sujeito, no meu aluno, dele investigar para adquirir os conhecimentos matemáticos que nos interessam, né, enquanto professor, enquanto organizador do processo. Na TSD, para Brousseau, uma situação didática ocorre quando há a intenção, implícita ou explícita, de aprendizagem. Já uma situação adidática, ou não declaradamente didática, ela é didática. Ela só não é explicitamente didática, né? Declaradamente, melhor dizendo, dita. É uma situação didática. A didática também é uma situação didática em que o aluno deve perceber as características e padrões que o ajudarão a compreender o novo saber. Na TSD, é mais interessante para a gente a situação adidática, onde o processo, as características, os padrões da dinâmica do aprendizado, eles vão ser advindos do próprio aluno, vai acontecer pelo aluno. É a situação mais difícil. Geralmente o professor, ele gosta de ensinar o conteúdo e colocar o aluno para praticar, mas ele já deu o conteúdo. Então aí já é uma situação totalmente didática, que você já tem o conhecimento. Uma situação didática, geralmente o aluno não tem o conhecimento prévio daquele assunto. Ele vai aprender o assunto sozinho. Ou melhor, começar a entender, a conhecer o assunto, tá? E é bem interessante que isso ocorra, porque isso estimula a criticidade e criatividade do estudante. Para isso, a TSD ela é dividida em 4 etapas, que é a modelagem das situações adidáticas, que é o interessante. A primeira etapa é a dialética de ação, ou só fase de ação. Depois eu pulo para uma fase de formulação. Posteriormente, eu vou para a validação. E, por fim, eu chego na institucionalização. O que é a dialética de ação, ou fase de ação, ou ação? Ela propicia, né, ela proporciona ao aprendiz uma situação para que ele possa agir sobre a mesma. Eu organizei um milieu, levei ele no laboratório com sua dupla. Por exemplo, aí eu tenho uma situação de ação na área da química, por exemplo. E eu tenho 2 estudantes que estão experimentando, existe uma sequência didática, um roteiro, mas um roteiro eu prefiro que não... E esse roteiro ele poderia ser um milieu aliado, né? Gerar assim, coloque primeiro tal substância, agora coloque a outra. Ou você pode botar algo antagonista.
qual substância eu deveria utilizar? Agora com muito cuidado, né? Porque química ele pode explodir alguma coisa. Voltando para a matemática, que é mais seguro nesse aspecto. Eu quero que ele construa o primeiro conhecimento sobre gráfico de função do segundo grau. Mas ele até então só estudou função do primeiro grau. Ele não teve nenhum contato com função do segundo grau. Então, é uma situação adidática, totalmente adidática. Né? Eu não dei o assunto ainda, ele vai começar a estudar, eu levo ele para o laboratório, ele vai abrir o GeoGebra, ele já conhece o GeoGebra, né? E eu vou dar um roteiro, porque ele já conhece o GeoGebra, eu vou dar um roteiro pensando no objeto. Considere essa função, ele já tem a noção do que é função. Se você jogar no GeoGebra ou plotar, você pode usar a terminologia que for, o que é que você vai observar? Enfim, aí ele vai ter que observar sozinho, né? Então eu vou ter um roteiro, eu vou ter o GeoGebra, eu posso fazer em dupla, eu montei o milieu, eu montei o ambiente para ele. Esse primeiro momento que ele está começando a mexer, para entender, é a fase de ação, tá? O milieu está montado, ele começa a mexer. Na sequência, ele vai para a formulação. O aluno troca informações com uma ou várias pessoas. E, ao final, explica as ferramentas que utilizou e a solução encontrada numa linguagem mais adequada. Então, no primeiro momento, estavam os dois sentados, se foi em dupla, né? Ele sentou, mexeu no GeoGebra, implotou o gráfico, aí conversou com um colega. Ele tá fazendo a ação, mas aí ele começa a usar terminologias mais adequadas para o assunto de função. Olha, aquele gráfico está interceptando o eixo X, ele está formulando algumas coisas, tá? Ele está formulando junto com o colega. Mas ele poderia formular com ele mesmo, se ele estivesse fazendo individualmente a atividade. Entende? Essas fases, elas são divididas porque eu preciso analisá-las em nível da teoria separadamente. Mas na hora da sala de aula, elas quase que acontecem juntas, principalmente ação e formulação. Sentou, mexeu, já estou pensando e formulando, ok? A formulação é quando eu começo a pensar sobre o conteúdo, pensar sobre o assunto a partir daquelas manipulações que eu estou fazendo e pensar da melhor forma possível, da forma mais voltada para a aprendizagem do assunto, tá? Aí eu vou para a fase da validação. Nesse momento, o aprendiz deve mostrar a validade do modelo por ele, né? Foi criado por ele, ao julgamento de um interlocutor, do professor, tá? Então, ou do monitor, enfim. O professor retoma a turma. Gente, é hora da gente observar. A primeira questão, o que é que vocês fizeram nesse momento? Aí vem um fala, outro fala. A gente está validando o que cada um observou. E quando eu falo a gente, não é só o professor que diz que está bom, se está ruim, os outros colegas também opinam uns com os outros, e está ocorrendo ali uma fase de validação do processo, tá? E, por fim, a institucionalização. Essa fase não é mais do aluno, é a fase em que o docente é o responsável. Ele deve determinar a forma e o objeto do saber para o qual dará um estatuto oficial. Eu validei, né, eu, professor, com meus alunos, sobre a sequência que eu botei ali, o GeoGebra, voltei com eles, e aí, pronto. A partir das validações, gente, observando isso, isso e isso, podemos conjecturar tal coisa. E aí eu sigo para um formalismo de escrita, um formalismo matemático da minha área do saber, e chego na fórmula, chego no teorema, chego na definição que eu quero. Ou seja, eu institucionalizo, eu trago o saber para instituição. Olha a Tati aqui de novo. As teorias, elas conversam, tá? Então, eu trago o saber para a instituição. Quem faz essa fase é o professor. E aí, entrelaçando as teorias em didática. Falei muito disso, ficou longo, mas eu quis demorar para poder trazer as três teorias logo de vez e entrelaçá-las também. Bom, eu tenho uma proposta para vocês de atividade, né? Criar uma situação adidática. A gente poderia, né? Entrelaçar as três. Criando uma situação adidática, e aí eu coloquei já com o verbo no infinitivo ali, para dar a sensação da tarde, com todo o detalhamento de técnicas, tarefas, tecnologias, teorias, porque quando eu faço uma situação adidática, eu quero que o meu aluno
Tem a fase da ação, formulação, faça a validação e institucionalize. Mas no momento que eu estou fazendo a ação e a formulação, ele está com sequência didática na mão, respondendo tarefas, questões, mas tarefas se eu pensar também olhando na TAD, tá? E para responder essas tarefas, ele vai usar técnicas que vão ter o suporte do GeoGebra como ostensivo, entende? Que vai evocar não ostensivos, que são as ideias, conceitos, que são as tecnologias que vêm de uma teoria, usando o instrumento artefato digital, o software GeoGebra. Inclusive, essa atividade eu já estou mandando usar o software GeoGebra, abordando as possibilidades de conversões, tratamentos. Repare, quando eu resolvo, usei técnicas para mexer no gráfico, para fazer tal coisa, para escrever tal coisa, eu também vou estar fazendo conversão, saindo do algébrico, indo para o gráfico. No gráfico, eu vou manipular o gráfico, então estou fazendo tratamentos nele e coordenando. Eu saí daqui do gráfico, voltei para o algébrico, então eu vou e volto, coordeno. Enfim, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o gráfico da função do segundo grau, use essa lei, tá? Para que a gente possa pensar com essa função do segundo grau. Eu quero que vocês tentem pensar numa atividade mais robusta possível que contemple essa mistura das três teorias ao mesmo tempo. Aqui são algumas das referências, tá, que eu utilizei para buscar uma robustez e embasar para vocês essas teorias. E é isso. Espero que tenham aprendido um pouco sobre essas teorias.